Olá, eu sou Jaque Folgueiral, mãe de 2 crianças maravilhosas, o Cauã de 8 meses e a Malu de 2 anos. E aí, eu estou aqui hoje para conversar com a doutora Cíntia Catelan. A Cíntia é neuropsicóloga, ela vai se apresentar melhor para vocês. Além de doutora e que tira todas as minhas dúvidas, que aguenta lá as minhas perguntas todos os dias sobre orientação parental, disciplina positiva. Ela também é minha amiga, então a gente divide bastante sobre essas experiências da dinâmica familiar, né, com a criança, com o parceiro, tudo que envolve ali as habilidades emocionais para isso. E ela vai se apresentar para vocês aqui. Olá, eu sou Cíntia Catelan, neuropsicóloga, especialista no cérebro de crianças e adolescentes, e eu falo muito sobre TDAH e também sobre o desenvolvimento neuropsicológico de crianças e adolescentes. Então, tudo à luz da neurociência, eu tenho sempre a garantia de que temos respostas. Essa é a parte importante, né? Ah, sim, até porque eu tenho muitas perguntas, então minha parte é perguntar, né? Eu já sempre fui muito interessada, né, sobre essa parte de filosofia, de reflexão. Eu acho que isso leva a gente para um caminho de autoconhecimento bem importante. E aí, essa jornada já vai trazendo uma habilidade emocional melhor ali pra gente lidar com o dia a dia, né? Quando a gente se conhece, se percebe mais, ao longo dos anos, a gente vai se tornando mais hábil em ter respostas emocionais melhores ali nas situações, né? E aí, quando eu tive meus filhos, eu me deparei com uma situação que eu falei... Meu Deus do céu, não é possível que ninguém nunca pesquisou sobre isso, viu isso aqui, alguém tem que olhar isso aqui, entendeu? Porque não é fácil, exige muita habilidade, mas também hoje tem muitos estudos, então existe a parte técnica ali que pode ajudar. E eu trago a Cíntia pra gente conversar sobre isso, porque ela tem muito conhecimento, ela tem muita experiência clínica, então casos que não são da família dela, né, que são os assistidos por ela, então ela tem uma experiência, uma bagagem muito interessante para trazer. Inclusive, a doutora Cíntia é especialista em neuroatipicidade, que é o TDAH, dislexia, né, déficit de atenção, coisas que a gente vê que hoje são muito frequentes. E aí, Cíntia, eu queria conversar com você em especial hoje, porque eu tô fazendo uma pós-graduação em neurociência, disciplina positiva e mindfulness. E eu percebo que não é só sobre orientação parental. As pessoas fazem para um autoconhecimento mesmo. Então, para abordagem com ela mesma, como eu tenho ferramentas para a vida, para lidar melhor com isso. Então, o adulto, veja, está lá procurando para saber como é que eu vou ensinar essas ferramentas tão preciosas que talvez se alguém tivesse ensinado para a gente lá na infância, não estaria tão lotada a minha sala de pós-graduação para saber lidar com isso na vida adulta, né? Nós temos a disciplina positiva como uma ferramenta que tem se difundido muito, e eu realmente entendo que as redes sociais, o acesso à tecnologia, todo esse acesso a conhecimento é muito precioso, Jaque. Porque pessoas como você, que hoje, mãe de 2, começa a se ver numa situação de, opa, o que eu faço com esses 2 seres humanos que dependem de mim? Para tudo. Eu preciso ensinar tudo para eles, né? Então, veja, nós não estamos, inclusive, até agora, falando de nada que diga respeito à neuroatipicidade. Nós estamos falando de criação de crianças típicas, sem nenhuma necessidade diferente, sem nenhuma necessidade especial, nenhuma atenção especial. A disciplina positiva, ela serve para relacionamentos. Nós estamos pensando sobre se relacionar ali, pais e filhos, de maneira saudável. Isso porque a ideia de eu apanhei e sobrevivi caiu de moda. Não sei se você já percebeu isso, mas isso já não existe mais. Sim, essa até ideia... porque, né, eu vi outro dia em um podcast também, um outro cara que fala bastante sobre orientação parental, e a moça fez uma pergunta pra ele. Bom, então eu não posso bater, né? Nem um tapinha, né? Não pode porque é lei, inclusive é lei. Você não pode agredir a criança, tá? É lei. Mas além disso, eu não posso agredir a criança, eu não posso agredir um outro adulto, eu não posso agredir um cachorro, e eu preciso ensinar para ela que a agressão não é um meio de comunicação possível. Não é aceitável. Nem contra ela, nem contra um animal, nem contra nada. Sim, nós temos uma ambiguidade no sentido de a disciplina positiva, que está se difundindo muito, ela conta pra gente sobre firmeza e gentileza. Esse mix de firmeza e gentileza, eu tenho percebido que tem caído
na boca do povo, vamos dizer assim. Sim. E isso não pode ser algo ruim, mas precisa ser esclarecido. Porque eu tenho percebido que, sem o aprofundamento do que significa ser firme e gentil, tem trazido algumas dúvidas no manejo. Eu não sei ser firme e gentil, ou ainda parece que é uma bobagem, ou ainda parece que esse é um termo que só está na moda, mas que ele de verdade não serve necessariamente para nada, quando ele é a base de uma educação respeitosa. A disciplina positiva e a neurociência, elas se combinam e andam lado a lado porque é através de um manejo pautado na disciplina positiva que nós somos capazes, enquanto pais, de promover uma educação gerando mais emoções agradáveis. Nós sempre conversamos muito a respeito, né, de regulação emocional, enfim. Sim. E falávamos esses dias a respeito de aprender através da dor, né? Sim. O quanto... eu vi um estudo e eu te perguntei, porque nesse estudo falava que nós aprendemos de forma mais efetiva quando associamos aquela experiência com uma dor. E aí a disciplina positiva pegou esse estudo em uma das aulas que eu fiz e ela disse o seguinte, né? A professora colocou da seguinte forma. Sim, esse aprendizado acontece, inclusive antes se adestrava cachorro dessa forma, a criança levava lá uma palmada na aula, a palmatória, né? Isso era muito... Meu Deus. Enfim, era muito... Não é possível que já aconteceu, né? Exatamente. Mas já, tá bom. Quando a gente olha pra história, não dá nem pra falar das atrocidades ali, não só com a criança, né? Entre outros seres humanos e tudo mais. Sim. Mas essa história de que a dor, ela gera uma associação maior para a finalidade de conhecimento, de firmar a informação, ela pode ser real, mas ela também traz um fundo de rejeição junto. Por quê? Eu levei ali a palmada porque eu tinha que aprender aquela matéria. Eu vou aprender. De qualquer forma, para não levar a palmada de novo. Só que também eu vou associar que eu não quero entrar nessa sala de aula nunca mais. Eu não quero ter essa matéria nunca mais. Porque o meu cérebro instintivamente vai enxergar aquilo como eu preciso evitar essa dor. Eu não quero mais passar essa dor. Ou seja, o que a gente entende sobre essa visão de que aprender na dor é um aprendizado mais efetivo é verdade a caráter de conteúdo. Mas como não efetividade, exato. Mas não que seja uma mas qualidade exato. Porque a criança também, né, se ela está construindo ali a imagem que ela tem dela mesma. Ela está construindo uma ideia de personalidade. Sim. Se ela já associa isso à necessidade de sobrevivência, porque não apanhar é uma necessidade de me manter vivo, de sobreviver, né? Então aí entra nessa mesma coisa que você comentou de eu apanhei, mas eu sobrevivi, estou aqui. As pessoas falam isso, inclusive. Sobreviveu, de novo, a que custo? E carregando quais crenças? Nós temos uma tríade, que é a tríade cognitiva, e ela determina o nosso funcionamento. É o que nós pensamos sobre nós, o que pensamos sobre os outros e o que pensamos sobre o nosso futuro. Essa tríade determina, inclusive, na conclusão da nossa personalidade. Criança não tem personalidade, quando aquela criança mais irritadiça, por exemplo, tem uma personalidade forte, parece a personalidade do pai. E o pai, nossa, puxou a mãe. Exatamente. Sempre puxou para alguém. Puxou a sogra. Exatamente. Essa história da personalidade, ela não está relacionada necessariamente a uma personalidade já concluída. É um temperamento. Temperamento é um traço que pode repercutir, sim, na construção, portanto, da personalidade. A construção da personalidade, a finalização deste processo vai estar pautado nessa tríade cognitiva. Então, o que é que essa criança tem aprendido e acreditado sobre ela, sobre as pessoas e sobre o futuro? Então, ela vai acreditar que ela é incapaz, que os outros são muito perigosos. Que ela precisa se defender, né? E que o futuro dela, então, está sempre sob ameaça. E aí nós temos tido, portanto, uma chuva de transtornos mentais na vida adulta, sim. Hoje eu até fico bem feliz quando eu recebo as famílias no consultório e percebo o nível de consciência das famílias em pedir ajuda. Essa semana eu recebi uma família dizendo, Cíntia, eu sei que eu sei que eu vou sair daqui e você me fazendo indicação para terapia. Eu falei, mas eu nem falei nada. Ou seja, a família já sabe que tem sim questões para serem trabalhadas e que bom. Sim. E isso é legal, Cí, porque ele tendo essa consciência, a Cíntia ela dá também aula para os pais. Isso. Então a aula de orientação parental, ela não é para
criança. Não. Ela é para os pais, porque, tudo bem, eu como pai e mãe tenho uma obrigação ali, moral, civil, né? Inclusive, de formar aquela criança e de zelar por ela, o bem-estar físico e mental. Agora, quando a gente fala da disciplina positiva, a gente fala da criança aprender a se perceber positivamente, com uma ideia positiva sobre ela, como que eu ensino o que eu não sei? Então, às vezes, eu adulto, pai e mãe, não tenho essa condição de ensinar porque eu não aprendi. Sim. E onde que eu vou aprender isso? Como que eu vou aprender isso agora, na vida adulta? Sim. E os estudos têm trazido pra gente evidências científicas de que eu, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, eu atuo muito com as famílias de crianças neuroatípicas, então, por exemplo, crianças com TDAH, e os estudos têm, assim, se confirmado dia após dia o quanto a orientação parental hoje, até agora há pouco, só terapia cognitivo-comportamental era um tratamento padrão ouro para o TDAH. Porém, hoje, nós já temos 2 outros tratamentos sendo entendidos como não só recomendados, mas imprescindíveis para um TDAH. Orientação parental e mindfulness. Ou seja, nós estamos falando que a orientação parental, ela determina sinais e sintomas de um transtorno. Tem estudos, inclusive, confirmando pra gente que pais que entendem o manejo parental do seu filho com TDAH e faz esse manejo de modo adequado, essa criança, ela é capaz de apresentar pra gente remissão de sintomas. Nossa, isso é muito remissão poderoso, de sintomas, né, significa... Porque, às vezes a família acha que ela só vai ter uma remissão de sintomas ou um controle maior se ela tomar uma medicação. É isso. Porque... Vamos combinar que também é mais simples você tomar uma pílula e ficar mais calmo, embora ela tenha vários outros efeitos colaterais, né? E nem sempre o remédio esteja certo ali de uma primeira vez, mas é mais simples isso, uma solução mais simples, do que eu ter que mudar toda a minha dinâmica familiar, do que eu ter que refazer a minha ideia sobre mim mesmo, sobre o mundo, e como é que eu faço isso, né? Com uma orientação parental ali efetiva. Então, dá menos trabalho, mas custa mais. Porque eu vou tomar a pílula ali para regular um comportamento disfuncional, ou até uma descarga hormonal disfuncional ali, mas eu vou ficar ali circulando no mesmo ambiente que me adoece, que me prejudica, que é o lar, muitas vezes, né? Sim. A pergunta que nunca quer calar no consultório, que eu recebo muito, é o seguinte... Doutora Cíntia, remédio faz bem ou faz mal? Gente, se o remédio está aí, é porque ele tem evidências científicas da sua eficácia, com certeza. Mas a medicação para o TDAH, especificamente falando, ele, de maneira isolada, ele não vai ensinar comportamento adequado. Ele não vai fazer construção de sinapses. A gente só aprende comportamento novo, hábito novo. A gente só tem transformação de prejuízos funcionais através de sinapses novas. O remédio, ele vai acalmar, mas ele não vai construir sinapse nova. Então, os estudos confirmam pra gente, sim, a eficácia da medicação para TDAH. Sim. Porém, os estudos também confirmam pra gente que medicação associada à psicoterapia é, com certeza, o caminho mais adequado e de maior efetividade no tratamento. Então, todas as crianças com TDAH precisam tomar remédio? Não. Assim como nem todas vão precisar fazer a psicoterapia naquele momento, nem todas vão precisar do mindfulness naquele momento. Mas, doutora, isso é legal porque é uma necessidade particular e atrelada a essa comorbidade. Sim. Mas, o outro tripé que você comentou, né, que é a orientação parental, o mindfulness e o manejo familiar eficiente, isso funciona para uma regulação emocional mais eficiente de todas as famílias. Tenham elas a atipicidade, né, no caso do TDAH, ou não. Então, assim, na minha casa, eu usei aquele exemplo que você comentou para tentar ensinar a Malu a respirar melhor. Tá. Então, por quê? Quando eu respiro, isso traz uma oxigenação maior para os meus tecidos ali, para a minha condição de conseguir pensar melhor a respeito de alguma coisa. Antes de ter uma resposta de comportamento, eu procuro regular a minha resposta emocional para depois isso se traduzir num comportamento mais eficiente e menos agressivo, né? Porque quando a gente está irritado, a gente tende a explodir e a ter um comportamento um pouco mais agressivo. Eu não posso ensinar para a Malu que ela não pode gritar
gritando, né? Então, é sobre isso. Então, quando ela me vê respirar, porque eu também preciso. Às vezes tá super desafiador e ela tá jogando tudo pra cima em casa. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu respiro e agora ela fala, mamãe, você tá soprando a velhinha? Porque eu falo, né? Cheira a florzinha, aí ela faz aquela respiração profunda e assopra a velhinha. Aí quando ela me vê respirando, ela fala, mamãe, você tá assoprando a velhinha? Falo, tô, vamos assoprar a velhinha? Pra trazer ela comigo e a gente conseguir se regular ali. Porque ela tem 2 anos, né? Ela precisa se espelhar em alguém que faça isso. Ela com 2 e o de 12 também, o de 18 também, o de 30 também. E eu também, né? Entende? Porque eu com 30 e poucos, que eu não sou obrigada a falar a minha idade aqui, né? Então, assim, poucos, 30 e poucos, tá 30 bom. e muitos, 30 lá. Eu também preciso. E não é só com a Malu, não. É no trabalho. É isso. Né? Que também é desafiador. Às vezes tá numa situação ali que dá pra resolver e às vezes não dá pra resolver. E tudo bem. Sim. Se não dá pra resolver, o que eu vou fazer ali dentro dessa questão? Eu vou ter que digerir aquilo e lidar melhor e ter uma resposta de acordo com o que o ambiente pede. Eu tô lidando com outras pessoas. Eu não posso ser agressiva verbalmente, como eu não posso com a Malu, como eu não posso com ninguém. Então, eu preciso me regular. Então, muitas vezes, eu dou, assim, uma escapada, vou tomar uma água, dou essa respirada mais profunda para voltar em melhores condições. Isso. Até porque a orientação parental, que é um grande enfoque, quando a gente pensa, claro, né, na criação de filhos, a gente quer manejar sempre melhor e cada vez melhor. A grande questão é que nós não somos só pais, só mães. Nós somos também seres humanos. Então, nós temos outros papéis sociais nas quais demandam da gente. Então, tem o trabalho que demanda da gente, tem o trânsito que demanda da gente, tem o supermercado que a fila tá enorme, demanda a paciência da gente. Tem um tantão de fatores da vida. Sim, porque tudo isso que você comentou, o trabalho, o trânsito, o mercado, muitas vezes isso tudo vem num turbilhão de coisas antes de que eu esteja com meu filho para entregar para ele o meu melhor. Então, se eu passei por tudo isso durante o dia e aquilo não foi nada fácil e eu chego em casa, o que eu vou entregar depois de ter passado por tudo isso pro meu filho que tá lá? Meu filho é uma tela em branco ali, esperando para ser conduzido. Como que eu vou conduzir isso depois de tanto cansaço, estresse, de uma rotina você cansada, né, estressada da sua rotina. E eles também cansados e estressados, porque brincaram muito, né? Não importa o que eles fizeram no dia, eles cansaram também. Ambos cansados vão ter menos energia, menos disposição. E aí o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso agente regulador, ele está fadigado do dia. Pra gente fazer tomada. Muito estímulo ali, pra ele aprender a lidar, né? Entende? Porque aqui a gente processa as informações de maneira auditiva ou visual. Quando a informação entra, a gente vai processar ou nos lobos parietais ou temporais, quando é linguagem, por exemplo. Mas quando eu preciso tomar uma decisão, a informação entra e eu preciso fazer um juízo crítico. É por isso que a nossa regulação emocional, enquanto indivíduos, determina o nosso manejo parental. Porque quando eu vou fazer uma tomada de decisão e vou exigir desse meu córtex pré-frontal, eu tenho que ter energia. Pensem que a respiração, pensem que nós somos uma usina elétrica. A partir do momento que eu não tenho uma descarga suficientemente boa, é claro que vai dar apagão na cidade. Sim. A usina está lá, tem água, porém não tem força para fazer as turbinas funcionarem. É só com essa força que a gente faz tomada de decisão. O nosso córtex pré-frontal, ele é muito usado. Para isso, precisamos de regulação para fazer a construção de critérios e então fazer a tomada de decisão. Então, quando você diz que você se retira, que você respira, que a Malu te pega respirando e fala, mamãe, você está cheirando a florzinha? Você está soprando a velhinha? Nesse momento, ela está através do neurônio espelho. Então, percebe? Identificando e talvez até pensando da forma que ela consegue com 2 anos, eu também preciso disso. Pode ser, né? Ela não sabe que ela está aprendendo isso, mas está. Ela acha que ela só está aprendendo cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Sim. Porém, ela está aprendendo a se regular, entende? Porque todos nós, por questão de sobrevivência, precisamos de regulação emocional. A gente vai canalizar toda essa adrenalina de alguma forma. Então, por isso, muitas vezes eu ouço muito essas orientações e eu faço questão de esclarecer aqui pra gente hoje, que é o seguinte: a criança está com raiva.
vai lá no seu quarto e morde o travesseiro e grita. Não, veja bem, tá gritando por qual razão? Eu preciso canalizar o comportamento. Eu não posso dizer pra ela, olha, não pode bater, mas você pode esmurrar o travesseiro. Com qual função? A violência é a mesma, né? Que ela tá praticando ali. Pronto, você matou a charada. Eu não estou ensinando essa criança a construir um comportamento regulado. Eu estou ensinando que sim, é só a partir da violência que eu amenizo a minha raiva. Quando, na verdade, é o extremo oposto. Eu só amenizo a minha raiva quando eu direciono. Entende? Eu direciono o quê? Minha atenção, não é o meu comportamento. O meu comportamento é produto. É o produto final. Aham. Olha, gente, a minha sintonia com a Cíntia, ela é pavorosa. Até na roupa, né, Cíntia? Até na roupa. Vira e mexe, a gente tá com a roupa parecida, a roupa Exato. igual hoje mesmo. Eu tô com uma blusa verde, ela tá com uma saia verde. A gente não combina, tá? Não combinamos. Mas essa sintonia existe, né? Aquele filme, né, que falam junto e depois trocam os papéis, a gente tem que tomar cuidado com isso, Exatamente. Só falta isso, né? Mas, Cíntia, eu acho, assim, que é muito legal isso, né? E a gente vem trazendo isso nos vídeos para que isso chegue para mais famílias, porque a Cíntia já assistiu muitas famílias, né? Assistiu no sentido de ajudá-los com essa ferramenta. Sim. Porque a gente ouve muitas informações, né? Mesmo isso que a gente falou aqui agora. E aí você falou do córtex pré-frontal, de como ele trabalha, de como ele organiza essas coisas. E aí, dentro da comorbidade que você trata, que é o TDAH, isso deve ficar muito mais acentuado, né? Claro, porque no TDAH, as regiões neurais do córtex pré-frontal, ou seja, a gente fala do córtex pré-frontal como se fosse uma partezinha única que é atingida pelo TDAH. Mas dentro dessa região existem diferentes outras áreas neurais que então vão determinar. Algumas vão estar conectadas, por exemplo, nosso núcleo accumbens, que vai fazer uma ligação da interpretação emocional lá com o sistema límbico, percebe? Existe todo um funcionamento neural integrado, por favor. Nunca então, é uma coisa nunca só. é uma coisa isso aí só. É só no córtex pré-frontal. Não. Ele se integra como um todo. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, quando nós vamos fazer uma tomada de decisão, a gente precisa ter regulação emocional, mas a gente também precisa ter repertório. Uma criança que não sabe o que fazer na hora da raiva, ela até pode estar regulada emocionalmente porque alguém ensinou. Alguém ensinou, por exemplo, essa criança a nomear as emoções. Essa é uma etapa para regulação emocional. Cíntia, como que eu ajudo meu filho a regulação? Super importante, aliás, né? Porque nomeação. Nossa, Cíntia, e olha, no atendimento clínico, assim, na parte da psicanálise, muitos adultos, quando chegam para fazer análise e psicanálise, eles não sabem nomear o que eles estão sentindo. Então, eles falam assim, tal dia o meu gestor falou assim comigo, tal. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Não sei, assim como. Você teve raiva, você ficou triste. Ele não sabe dizer no auge da sua vida adulta. Isso. Ele não sabe. Ninguém ensinou pra ele que aquilo é a raiva, que aquilo ali é a tristeza. A gente Ou que usa aquilo é uma frustração. Sabe? A gente usa um livro muito bonito chamado Emocionário. É um livro muito legal, dá para usar com a criança, mas na tratativa da análise ali, na descoberta dos sentimentos, com o adulto também dá para usar bastante. Quando ele vai folheando o livro, ele vê quanto ele não tem repertório. Isso. Ele resume os sentimentos dele a 4 palavras ali: medo, raiva, alegria e ansiedade. É o que ele sabe falar sobre isso. Agora, quando a gente fala, nossa, mas será que você sentiu uma angústia? Será que o que você sentiu foi uma nostalgia? Não tem esse repertório. Então, se eu não tenho repertório, como que eu vou reconhecer esse sentimento da forma que ele é? Como é que eu vou saber que a cascata de sentimentos que veio depois partiu de um primeiro sentimento que eu não soube nomear? Isso, partiu de um primeiro. Teve uma origem, teve um gatilho, né? E aí, quando eu não sei nomear essa emoção básica que a situação me gerou e me provocou, naturalmente eu não vou saber o comportamento mais adequado para essa situação. Então, a criança, para ela conseguir fazer um manejo
de relacionamentos assertivos, ela precisa ter a regulação emocional, com certeza, mas também tem que ter o repertório que eu falei agora. Ela precisa saber o que fazer diante daquelas situações. Ela vai aprender, não vai ser através de conselhos de pai e mãe, e sim de modelo, de apresentação de possibilidades, entende? Então, na orientação parental, é esse o grande caminho. É a família aprender, por exemplo, um grande segredo da orientação parental. Aprender qual é o seu estilo parental. Porque você, pai e mãe, tem um jeito de ser, você tem um jeito de funcionar. Consequentemente, você tem um jeito de ser pai e mãe. Sim. E não tem certo ou errado. Você não vai descobrir na orientação parental qual é o seu estilo para transformar porque você descobriu que o seu estilo é ruim. Não existe estilo certo, errado, bom ou ruim. Estilo, né? Se você transita entre os seus estados emocionais também. Isso. Então, a sua resposta final, que é o comportamento, ela também vai oscilar. Vai. Então, eu não sou o tempo todo compreensiva, ouvinte, né? Não. Tem dias que eu tô mais irritada, momentos que eu tô mais irritada, momentos que eu tô mais receptiva, tem momentos que eu tô mais feliz, naturalmente. Isso. Então, tem dias que a dinâmica familiar implica em menos irritação pra mim, e tem dias que eu acordo, parece que eu já acordei disposta pra me irritar um pouquinho mais, sabe? Então, isso existe também, essa oscilação. Isso tem a ver com o modelo de vulnerabilidade. Isso é muito interessante, que é o seguinte: quando nós estamos pouco vulneráveis, só um estressor enorme nos tira do eixo. Então, tem que acontecer uma coisa grande, porque eu tô pouco vulnerável. Sim. Agora, quando eu estou muito vulnerável, qualquer pequeno estressor é suficiente para me tirar do eixo. Sim, Percebe? E eu percebo isso não só na dinâmica familiar, no trabalho. Isso, como eu ser fico humano. observando as pessoas ali, elas vão me assistir aqui. Cada um, não sei se elas se percebem a ponto de falar eu sou esse ou eu sou aquele, mas um é mais irritado, um é mais explosivo, a outra é mais disposta, você vem com ideias novas, ela absorve bem aquilo. Outra é mais inflexível. Não, isso aqui é feito assim, agora você vai mudar? Tem que ser feito assim. Então, assim, os estilos predominantes, eles mudam muito, mas todos têm essas oscilações pontuais. Que são interessantes também. E aí, essa ferramenta de orientação parental e de disciplina positiva e de mindfulness, elas vêm muito forte para ajudar com que a gente consiga manter uma constante dentro desses desafios. Exato. Ainda que oscilando emocionalmente, com uma base de respeito, de gentileza, de amorosidade, né? Considerando, por exemplo, a orientação parental como ferramenta primordial no tratamento para TDAH, eu tenho um grupo de orientação para pais com crianças com TDAH. Por quê? Porque quando a gente pensa no manejo de uma criança típica versus o manejo de uma criança, por exemplo, com TDAH, é claro que nós vamos precisar de outras ferramentas. Então, o módulo 1 da orientação... Essa que você comentou que o seu potinho às vezes está cheio, o potinho às vezes está vazio da paciência, eu acho que quando você lida com uma atipicidade, o seu potinho está sempre um pouco mais cheio. Claro. Você tolera menos, porque aquilo é muito frequente. Demanda muito. Né? Demanda muito. Isso, demanda energia, demanda resolução de problemas o tempo frequentes. Com a escola, com o cotidiano familiar, enfim, com pequenas situações do dia a dia, né? Tanto que o primeiro módulo do grupo de orientação parental, ele diz respeito a entendendo o TDAH. Porque eu não vou poder conviver com um transtorno desconhecido. O TDAH precisa ser íntimo. Sabe o que eu digo para os pais? Bem-vindos ao grupo de orientação parental. Vou torná-los pais científicos. Estão preparados? Porque é isso. A gente precisa pensar que os pais vão ter a necessidade de entender de TDAH mais do que eu. Sim, eles que vão conviver com TDAH. Né? Entende? E tem uma coisa importante, né, Si, que a gente já comentou outras vezes, eu acho importante trazer aqui. O TDAH, ele tem uma carga importante genética. Sim. Então, se o meu filho tem, provavelmente, eu em algum que nível polêmico. tenho. Ou meu marido tem, ou os dois têm alguma combinação diferente ali na composição. Mas é genético. Então, aquilo que eu tô aprendendo para passar para o meu filho também vai funcionar para mim, ou para o meu marido, ou na minha dinâmica familiar como um todo, porque como é genético, eu provavelmente tenho, ou meu marido. Não só vai me beneficiar, como também, olha que importante isso. Eu percebo, e por isso o meu grupo de orientação parental para famílias com TDAH.
Então, eu tenho grupos de orientação parental para famílias típicas, de crianças típicas. Orientação parental no espaço Eros, na clínica, é individual. Mas eu percebi, em um dado momento, que os pais de crianças com TDAH, tendo em vista a potencialidade para também terem o TDAH, eles tinham dificuldade em praticar o que eu ensinava na orientação parental. Então, não é à toa que, supondo que eles também tenham TDAH, eles precisam do quê? De mais treinamento, de uma percepção sobre suas próprias dificuldades, entende? Sim. Então, não estou dizendo que o grupo de orientação parental é para dar diagnóstico para nenhum pai, nenhuma mãe, em hipótese alguma. Mas eu entendo que tem a questão que você comentou do potinho tá sempre mais cheio de um pai e de uma mãe com um filho com TDAH, porque ele demanda mais naturalmente. E também porque esse pai e essa mãe, ou essa mãe, tende a ter o TDAH também. Consequentemente, a dificuldade na construção de hábitos, a dificuldade... Essa semana eu atendi uma família, eu perguntei, eu falei, olha, estou entendendo tudo que vocês estão me trazendo do fulaninho. Agora, eu quero aqui uma pergunta que não quer calar. Rotina. Tem procrastina... Eu nem terminei a palavra. Ai, Cíntia, muito. Ah, ele procrastina mais... Não, você que procrastina muito. Não, nós dois, né? Não, os dois. A gente... Ou seja, existe uma questão comportamental que é uma deficiência da família. Sim. Como é que essa criança vai... prontamente, 7 da noite, hora do banho, chegou... Não, ela nunca tem, inclusive, esse horário certo. Às vezes é de manhã, às vezes é de noite, eu não tenho como prever que horas eu vou ter que parar o que eu tô fazendo para tomar um banho pra criança, não tem né? regra, né? Então, uma família sem rotina vai desestruturar com certeza o que diz respeito a sinais e sintomas de TDAH. Então, eu percebo o quanto no grupo de orientação parental para famílias com filhos com TDAH, o nível de importância que é quando eu conto sobre o que é o TDAH. Sim. Eu conto, inclusive, o que não é do TDAH. Porque tem outras coisas que vão justificar aqueles comportamentos. Depois que eu tive um diagnóstico... não é meu caso, mas assim, eu já vi muitas pessoas assim. Depois que eu tive um diagnóstico de TDAH, agora tudo é o TDAH. Não, eu não dobro minhas roupas e não organizo porque eu tenho TDAH, sabe? Então, assim, eu não faço porque eu tenho TDAH. E não, na verdade... Não, é uma muleta, né, doutora? Isso. É o que você falou naquele outra conversa que a gente teve. A doutora falou uma frase muito legal. Sim. O diagnóstico não é... rótulo, é bússola. Eu não vou ficar me rotulando como TDAH, portanto, justificando minhas dificuldades. Sim, é uma muleta, né? Vai virar. Não, o TDAH não é uma doença física, você pode andar sem muleta. Então, você deixa essas muletas de ficar falando que isso aqui é por causa do TDAH. Eu briguei com a minha namorada ontem, com a minha mulher, porque eu tenho TDAH, sabe? Então, minha paciência é curtíssima. Não. O TDAH não te isenta da responsabilidade de uma vez que você teve o diagnóstico, você aprender a lidar melhor com você mesmo e com os outros, apesar dele. É isso. E não é só para adulto. A criança, quando eu termino uma avaliação neuropsicológica e encontro sinais e sintomas e fecho o diagnóstico de TDAH, quando essa criança vai começar os tratamentos com a minha equipe multidisciplinar, primeiro passo do tratamento, psicoeducação. Essa criança precisa entender que ela tem TDAH e o que é esse TDAH. Por quê? Saber que tem o TDAH vai responsabilizá-la por colocar mais energia e mais esforço em suas ações, tendo em vista que ela entendeu que o TDAH tende a trazer algumas dificuldades. Então, naturalmente, já que vai ser mais difícil, eu preciso colocar mais intenção nos meus comportamentos. Ou seja, é uma questão de autorresponsabilidade, não importa a idade. A psicoeducação, de diferentes formas, claro, usando recursos adequados, mas a criancinha com 6 anos que eu dou o diagnóstico, que eu fecho o diagnóstico, ou o adolescente de 15, ambos, igualmente, serão psicoeducados do seu transtorno. E ambos serão responsabilizados pelas suas ações. Sim. Tudo na medida que o cérebro tem possibilidade de oferecer como recurso, é óbvio. Mas todos, não importa a idade, vão precisar, portanto, dessa autorresponsabilidade. E a orientação parental, ela é o lugar que responsabiliza quem? Os pais. Porque a família é fator preponderante para piora ou melhora de sintomas. Então, quando a gente fala de desencadeamento de uma situação em uma criança que é
típica, né? Sim. Que não tem problema nenhum. Exato. Mas ela desenvolve por quê? Ela tem que aprender a funcionar melhor, apesar de um ambiente totalmente disfuncional, que é o da família. Isso. Como ela vai fazer isso sem gerar uma descompensação ali? Seja essa descompensação emocional, Sim. comportamental, geralmente Sim. os dois, né? Sim. Geralmente nos dois casos. Sim, exato. No comecinho, nós falávamos a respeito do aprendizado através da dor, né? E a disciplina positiva, quando prega sobre gentileza e firmeza, ela vai exatamente na linha contrária. Isso para crianças com TDAH, para famílias de crianças com TDAH ou não. A disciplina positiva igualmente vai contar pra gente da importância da firmeza e da gentileza. E aí significa que é educar com amorosidade e educar promovendo emoções agradáveis. Tem um leque aí de estudos e pesquisas contando pra gente que as emoções agradáveis, elas tendem a ampliar o nosso foco. Olha que interessante. Enquanto a promoção de uma emoção ou de emoções desagradáveis tende a nos fazer afunilar esse olhar. E por quê? Porque a emoção desagradável, ela está sempre relacionada à sobrevivência. Então, eu não consigo prestar atenção em mais nada além da ameaça, porque eu tenho que me proteger. Eu tenho que, de alguma forma, me salvaguardar. Enquanto... E aí, com isso, né, Cíntia, a sua percepção do que aconteceu tende a ser distorcida, porque se foi uma percepção extremamente focada no ruim, no que eu precisava me proteger, como é que eu percebo o entorno? Sabe o nome disso na neurociência? Viés cognitivo. Olha. Começamos a construir vieses cognitivos disfuncionais. Então, existem vários vieses, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental nomeia esses vieses como visão em túnel, que é quando eu só foco no negativo, ou no medo, ou na ameaça. Porque no meu trabalho mesmo, né, ao longo dos anos, eu vejo que a gente vê uma mesma reunião ali, eu trabalho em banco, tá, gente? O banco deu um direcionamento ali de uma coisa, e a gente sai da reunião, todo mundo ouviu a mesma coisa. Mas parece que não. Porque um sai falando, você viu que ele falou, aquilo ali foi pra mim. Depois daquilo, ela não ouviu mais nada. Ah, mas você ouviu o que ele falou de outro assunto, de coisa? Não. Então, por quê? Ela ficou naquele hiperfoco que você falou de uma situação que pra ela foi ruim e ela não absorveu o resto. Sim. Então, isso é tão poderoso porque se eu vou fazendo isso com a minha criança, né? Vou direcionando ela para que ela tenha que se defender de mim várias vezes, isso vai se tornando um padrão cognitivo mental. Como é que eu transformo isso na vida adulta? Porque ele vai ser um adulto que, como eu te comentei agora, ele vai olhar só a parte ruim e ele ficou impossibilitado de olhar tudo o que aconteceu. A gente cristaliza a tríade, que nós conversamos agora há pouco. Quem ele quem eu sou, quem são os outros e o que é que vai ser do meu futuro. Essa tríade cognitiva, ela é cristalizada, baseada em viés cognitivo disfuncional. Nossa. Então, eu começo a desenvolver crenças como, por exemplo, de desvalor, de desamparo, de desamor. São crenças disfuncionais muito poderosas. Essa crença é sobre mim e sobre os outros, né? E quando fala sobre a crença do futuro, eu passo a ser desesperançoso. Entende? Porque eu não consigo fazer projeção de futuro, porque eu sou incapaz. Porque as pessoas vão me passar a perna. E percebe? aí, pra isso, né, doutora? Eu sendo um cérebro típico ou atípico, pra isso não tem medicação, né? Não. Isso, o único caminho é fazer reestruturação cognitiva. É conseguir construir ideias novas, perspectivas novas, pautado em evidências. É busca de evidências o tempo inteiro. Como que eu vou conseguir ressignificar, né? E construir um comportamento mais funcional a partir de um entendimento maior de como eu funciono. Seja eu típico ou atípico. Sim. Uma outra ferramenta da psicologia positiva, existe a disciplina positiva, pautada em tudo que nós estamos conversando aqui, né? Da educação firme e gentil. E tem uma abordagem da psicologia chamada psicologia positiva. E ela fala sobre a importância de promoção de emoções agradáveis. Então, é isso que eu acabei de dizer sobre emoções agradáveis ampliam o nosso foco. Então, imaginem uma criança que já tem o TDAH, então ela já tem dificuldade em focar em outras coisas, porque ela tende a fazer hiperfoco, porque ela tende a não se conectar e se concentrar de maneira funcional e devida. E aí, ela é acionada, ela é disciplinada, acionando
emoções desagradáveis. Se emoção desagradável me acende o alerta da luta e fuga, então aí que ela vai fazer hiperfoco mesmo. Sim. Então, uma criança que já é desatenta por conta do TDAH, que é educada num regime de promoção de emoções desagradáveis, ela tende a ter piora nos seus sintomas atencionais. Sim. Enquanto o contrário também é verdade, quando essa criança que tem dificuldades atencionais por conta do TDAH e ela é educada, ela convive num ambiente com manejo parental adequado, onde emoções agradáveis são promovidas, ela tende a melhorar o seu foco mais múltiplo. Agora, pensem na criança que não tem o TDAH. Quantas famílias eu recebo no consultório que tem vários sinais e sintomas de TDAH e eu não fecho o diagnóstico? Mas porque muitas vezes o manejo parental é tão pautado nas emoções desagradáveis que essa criança está sempre enviesando a sua interpretação de uma maneira distorcida, fazendo viés cognitivo. Então, o seu foco, ele naturalmente está comprometido. E é claro que isso vai se traduzir em um comportamento disfuncional. É claro. Porque não tem como eu ter um comportamento produtivo, positivo, sendo eu uma criança ainda que não me organizo a partir de mim, eu me organizo a partir do ambiente em que eu posso ou não me expressar, em que eu recebo ou não apoio. Isso. E o quanto eu sou validado, né, nesse ambiente. Então, será que eu posso sentir emoções desagradáveis? Sim. E também as emoções agradáveis, eu posso estar feliz? Será que eu posso estar entusiasmada? Quantas crianças que têm esse entusiasmo como até fator de temperamento, que é o que depois vai se transformar em personalidade, e são podadas porque parecem que elas são hiperativas. Percebem que a linha é muito tênue entre comportamentos disfuncionais ou ainda comportamentos que as famílias têm tido dificuldades em manejar, sim, versus o que realmente é um transtorno. Sim. Né? Essa história, nós falamos no nosso outro bate-papo, que a gente convida vocês, inclusive, a assistir, sobre TDAH especificamente, que nem tudo é TDAH. E que TDAH parece que virou moda, vídeo, não é moda. Cíntia, muita gente me falou sobre isso que você comentou lá. De TDAH, todo mundo tem um pouco. Isso. Por quê? Sim. É uma análise subjetiva, sim, mas você faz uma avaliação complexa. A avaliação, gente, pro TDAH, a Cíntia vai falar melhor sobre isso, mas ela é uma situação complexa. Não é em uma consulta que eu vou lá e ela vai falar, você tem TDAH, que quando você entrou, eu vi que você tinha. Gente, isso não existe. Porque tem gente que fala isso pra mim. Nem Nossa, eu assim, se você conversar 10 minutos comigo, você vai ver que eu tenho. Não é assim. Não. Então, é uma série de avaliações complexas, subjetivas, de funções mesmo neurais, né? Isso. Com aplicação de testes práticos que indicam ou não algum caminho. Então, é complexo quanto a diagnóstico, tá? Não acreditem em diagnósticos rápidos. Se você teve um diagnóstico rápido feito por uma médica, eu já vi até gente que falou pra mim, a psicóloga comentou que eu tenho, com certeza. Gente, não é assim. Como que eu comento que tem, né? Exato. Vocês têm que procurar uma avaliação séria, sabe? Um trabalho sério, pautado em ciência, com evidência científica, que é o que a Cíntia desenvolve lá. Agora, isso é muito, muito interessante, né, doutora? Que você, às vezes, exclui o diagnóstico. Então, a família chegou a levar para uma análise séria ali, uma avaliação para ver se aquela criança tinha um transtorno, uma neuroatipicidade de tanto que o comportamento dela é disfuncional. Isso. Mas aí eu olho tanto pro comportamento da minha criança que eu não olho o meu. Isso. Será que o meu comportamento e do meu marido, será que o nosso comportamento combinado é funcional? Porque não tem como ser disfuncional o comportamento do casal e o da criança ser ótimo. A criança, então, é um ser iluminado, aquela criança. Porque é difícil que isso aconteça. Até porque o nosso comportamento, ele via de regra é reativo. Nós vamos sempre responder ao que o ambiente nos proporciona. Sim. Né? Então, nós temos aí um olhar no programa de orientação parental como um todo, que é psicoeducar essas famílias sobre infância, sim, sobre a etapa do desenvolvimento do filho. O que eu posso esperar do meu filho nessa idade? O que eu posso, ou o que eu preciso, segurar um pouco, porque ainda não é hora de cobrar dele. Tem isso também. Ou falar, né, doutora? Porque às vezes você fala assim, ai, meu filho me fez uma pergunta aqui tenebrosa sobre um assunto íntimo.
Eu não preciso explicar para ele o sexo dos anjos, como funciona, como não funciona, como é que faz o filho em detalhes, trazer um livro de ciência mostrando ali o que é. Não, às vezes ele tem 5 anos, ele fez uma pergunta simples. Então é mais fácil você responder com uma outra pergunta para saber até onde ele consegue entender o que você vai falar, porque ele mesmo consegue expressar isso, né? Então, a gente ouvir mais a criança e aí a gente vai percebendo, não, com ele eu posso falar sobre isso até aqui. Isso. Né? Assim, eu não preciso entregar mais do que ele está pedindo naquele momento. Isso. E é ali que a gente se enrola. Assim como fazer a leitura da necessidade é baseada no neurodesenvolvimento, num sentido de, se o seu filho chegou na adolescência, ele vai precisar de orientações, por exemplo, a respeito de sexualidade, Sim. porque nesta faixa etária ele precisa de orientação. E tem muita família que procura a Cíntia para isso, tá? Porque a mãe fala, eu não tenho capacidade de conversar sobre isso com meu filho, então não conversaram comigo, eu não sei como fazer. Sim. Faça você, Cíntia, para mim. E ela faz. Sim. Até porque a gente precisa reconhecer um pouco nossas limitações, né? O que eu dou conta, o que é desconfortável. E aí eu vou falar de uma coisa... Não é? É de uma consciência, o pai e a mãe que faz isso. Porque ele tá entregando para um profissional conduzir uma... E é importante, não dá para pular aquela etapa. Isso. Eu não sei lidar, então isso aqui eu vou ignorar. Não dá para ignorar. A obrigação de educar e orientar tem que ser da família, porque fora da família, que orientação ele vai ter? Isso. Onde ele vai encontrar isso? Assim como o comportamento evitativo, ou seja, fazer de conta que não é necessário, também é disfuncional da nossa parte enquanto pais. Afinal de contas, eu entender que é uma necessidade do desenvolvimento, inclusive. É uma etapa do desenvolvimento que ele precisa ter orientações. E eu faço de conta que ele não precisa, porque é difícil para mim, eu estou negligenciando uma necessidade do meu filho. Exato. Então, o comportamento evitativo vai, inclusive, aumentar um possível problema, porque aí aumenta a curiosidade, ele vai buscar naqueles lugares aonde ele não deveria estar, mas que na curiosidade alguma resposta ele vai encontrar, e aí é onde mora o grande perigo. As redes sociais, e eu tenho recebido muitas famílias de adolescentes que os pais falam, Cíntia, nós estamos aqui porque o fulano te viu no Instagram falando que é TDAH e ele acha que ele tem. O adolescente tem procurado. Sim. Então, veja, é claro que as redes sociais ou o acesso ao conhecimento é brilhante, é um privilégio. Poderoso, né? É poderoso. É uma etapa. Eu penso que crianças e adolescentes dessa geração são muito privilegiados. Eles têm acesso a informações, a conhecimento que, em hipótese alguma, na nossa infância, a gente imaginou ter. A grande questão é o filtro colocado. Então, no programa de orientação parental, nós vamos entender, inclusive, isso. Primeiro, quais são os limites que eu preciso colocar pautado em cada faixa etária, assim como colocar esse limite, porque não é dizer você não pode, porque quem manda aqui sou eu. Essa hierarquia, porque ela não eu funciona. Não quero, porque eu falei. Não pode porque eu falei. É isso. Mas que explicação? Se você perguntar uma coisa dessa, numa dificuldade que você tem no seu trabalho, você falar pro seu gestor, por que eu não posso falar direto com a área tal? Porque eu falei que não. O seu gestor responde assim, dificilmente. Por que você responde assim para uma criança? E ainda que o seu gestor responda, você se sente respeitado? Você se sente que você pertence àquele ambiente? Você está se sentindo ouvido por ele? Claro que não, né? Aliás, você está sendo desvalidado por ele. Então, quando fazemos isso com os nossos filhos, estamos desvalidando aquela dúvida. E a desvalidação, gravem isso, a desvalidação emocional, ela é o ingrediente mais poderoso para transtornos psiquiátricos. Existe um estudo do transtorno de personalidade borderline que conta pra gente que só em adultos a gente pode chegar nesse diagnóstico. Todos os pacientes que chegaram nesse diagnóstico tiveram em sua infância desvalidação emocional. Ou seja, é o ingrediente mais poderoso para transtorno mental. Nós somos programados biologicamente para viver em sociedade, para pertencer. Então, quando eu faço uma leitura não pertenço, na primeira experiência social que eu tenho na minha vida, que é a infância, como que eu vou me encaixar nisso ao longo da vida se eu não me encaixei no meu primeiro lugar no mundo? Então, isso é muito poderoso, né? E tá na mão dos pais fazer com que a criança se sinta pertencente, incluída, ouvida, estimulada ou não. É isso, né?
Cíntia, tem Muito mais uma bom. coisa que eu queria te perguntar agora, caminhando aí para o final, né, da nossa conversa, mas eu acho que é muito importante você falar sobre isso, porque quando eu converso com as pessoas que são mães lá na graduação em disciplina positiva, muita gente tem dificuldade entre essa linha de eu preciso ser firme, mas eu não posso ser agressiva, e eu preciso ser ouvir a minha criança, acolher a minha criança, mas eu também não posso ser permissiva demais. Sim. Então, como é que é esse manejo aí? Essa linha tênue que a gente tem que caminhar em cima todo dia lá com a criança? Todos os dias. É o desafio, né? Bom, a gente vai precisar entender que a firmeza e a gentileza, elas podem e precisam andar juntas. Não dá pra vezes eu ser firme, vezes eu ser gentil. Não dá, porque senão vezes eu vou ser agressiva e vezes eu vou ser muito permissivo. A criança não tem uma previsibilidade. Será que agora eu vou ser acolhido? Será que agora eu vou receber uma bronca? É isso. Tudo diz respeito, sabe ao quê? O fator que determina essa linha tênue que precisamos caminhar sobre ela todos os dias, ela está relacionada ao nosso tom de voz. A firmeza, ela não tem a ver com grito. A firmeza tem a ver com eu entendo que você queira jogar mais. E, como é a hora do banho, então você pode continuar jogando amanhã. Então, primeiro vem um acolhimento de eu entendo que você queria continuar. Mas agora a gente precisa ir pro banho. E a gente não usa o mas. Porque a questão Porque o mas e agora vem a parte ruim. É isso, entende? Então, eu entendo. Sim. E, como agora é a hora do banho, então você pode continuar jogando, ou seja, eu disse que eu entendia, então eu não vou desconsiderar que é gostoso jogar. E como agora é a hora do banho, você pode continuar amanhã. E isso entra nessa coisa que você falou que é poderosa, Cíntia, que é de saber o que aquela criança, naquela idade, consegue suportar de informação. Porque quando eu falo pra Malu, amanhã você continua... Ela se joga no chão e grita, porque para ela não existe amanhã. Isso, ela tem 2 anos, ela não não sabe o que é amanhã. Então, o que é amanhã? Isso. Não, eu quero continuar agora. E ela grita, e ela não sei o quê. Então, eu vou tentando dar opções para ela. Eu falo, filha, agora você vai sair do banho e aí você vai se trocar. Você quer o pijama do Papai Noel, porque ela usa o pijama do Papai Noel o ano todo. Ela também, como ela não sabe o que é amanhã, ela também não sabe quando é o Natal. Claro. Então, você quer o pijama do Papai Noel ou você quer o de bolinha? Então, quando ela participa da decisão, ela sai mais animada do banho, porque senão é uma guerra. E porque você está direcionando o foco. Sim. Você não desvalida a vontade dela de estar mais um pouco no banho. Tampouco você diz pra ela, você vai sair e ponto final, né? Mas você também não diz, tá bom, então fica aí, já que você quer ficar mais um pouco. Porque senão ela vai querer ficar a noite inteira no banho. Sim. Isso também não é possível, entende? Então, quando você diz, eu sei que você quer ficar e depois do banho você tem que colocar o pijama, qual é o pijama que você quer colocar? Você está fazendo um redirecionamento de atenção. Essa é uma das técnicas, das milhares de técnicas que a gente aprende no programa de orientação parental. E isso é muito legal porque é uma abordagem pautada na disciplina positiva. Sim. Funciona todos os dias? Não. Na minha casa não funciona todos os dias. Então, é isso que a Cíntia falou. É uma das ferramentas. Isso. Gente, tem outras. Isso. Por isso que é legal eu ter mais de uma opção de repertório para recorrer. Então, essa ferramenta não funcionou hoje. Qual outra eu vou usar? É isso. E ir testando o que vai funcionar melhor na minha casa. Porque receita de bolo... Não tem? É isso, né? É isso. Agora, pra gente, enfim, acho que tá chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria, então, trazer aqui uma reflexão que eu ouço muito no consultório sobre... Cíntia, meu sonho é que os filhos estivessem vindo com um manual de instruções. E eu tenho uma boa notícia. Existe esse manual de instruções. O manual de instruções se chama neurociência. Quando eu entendo a etapa do desenvolvimento que o meu filho está... Quando eu entendo o temperamento dele, quando eu entendo o que é a infância, o que é a adolescência, eu aprendo a fazer manejos adequados. O manual de instruções tem a ver com conhecer o meu filho e, portanto, conhecer junto orientações que vão me fazer escolher córtex pré-frontal, vão me fazer tomar decisão na hora de uma situação difícil. E isso é muito legal, né, Si? Porque é uma habilidade que você, uma vez que você aprende, o seu filho, uma vez que ele aprende, vocês vão levar pra vida.
Então, não é só sobre a família, e claro que a família é muito importante, porque ela é aquele primeiro núcleo ao qual eu pertenço. Eu não posso estar brigando com meu marido todo dia, estar brigando com meu filho todo dia e viver feliz apesar disso. Isso não existe. Então, a gente tem que corrigir essa disfunção ali primeiro, e aí partir daquele comportamento que funciona melhor para mim ali, para outros ambientes, no meu trabalho, na família, para o conceito mais macro, envolvendo outros parentes, né? Que também não é... Esse núcleo que a gente vive e convive é super importante, mas tem ali os outros, né? Os avós, cunhado, cunhada, primos, tios, tias, e aquilo tudo precisa ser uma conexão bacana, né? Eu nunca vou controlar a conexão que o outro, né? A forma que o outro lida comigo. Mas eu preciso aprender a controlar melhor e a saber como eu funciono melhor partindo do meu comportamento para o outro. É isso. É isso. Muito bom, muito bom. E eu quero convidar vocês para que vocês deixem perguntas aqui, para que a gente vá trazendo respostas, né, Cíntia, com base na neurociência, com base na psicologia e no que a Cíntia tem de observação clínica e de atendimento aí de experiência de anos, nessa questão de orientação parental, disciplina positiva, TDAH. Então, a gente pode trazer bastante luz aí para vocês. Deixem nos comentários as perguntas, o que vocês gostariam de saber, que nos próximos vídeos a gente vai trazendo mais informações aí preciosas para vocês no dia a dia. Muito bom, obrigada por esse bate-papo, falar sobre esse assunto. Eu entendo que é um grande lugar de salvar vidas, porque a parentalidade, ela pode ser diferente, desde que orientada. Então, estou à disposição para novos bate-papos. Obrigada, doutora. Obrigada.